Atividade SSS-RRR. Apostila 5. Na atividade da apostila 5, nós temos uma atividade que vocês irão ter que realizar. Esta é uma atividade que você vai ter que usar S ou SS. Antes de você realizar essa atividade, foi enviado para cada grupo, tanto do quarto ano A, B e C, um link da aula de uma determinada professora, onde ela está esclarecendo e mostrando para nós a regrinha de quando eu uso S na palavra ou quando eu tenho que usar SS na palavra. Então ela assim explicou de uma forma bem legal, bem interessante, e creio que fica de uma forma bem fácil de vocês estarem entendendo. Aí nós temos, depois que vocês estarem assistindo a aula, vocês vão realizar a atividade. Não realize a atividade antes de vocês assistirem o vídeo, porque depois que vocês assistirem o vídeo, vocês vão encontrar mais facilidade de resolver essa atividade. Nós temos a primeira atividade, que é a separação da sílaba das palavras. Então, vocês têm a palavra inseto, ensinar, passagem, pensar, amassar, assustar, corsário, balsa, associação, ensaiar, aniversário, assessor, ensopado, assentar, arsênico e salsicha. Bem, quando nós vamos fazer uma separação de sílaba, tem aquela regrinha. Se na palavra os dois S's, né, juntos, na hora de você separar, você não pode deixar eles juntos, você tem que deixar eles separados. Como esse exemplo que eu coloquei aqui, ó, eu peguei a palavra assessor. Então nós temos duas sílabas, o C e o SO. Tanto o C quanto o SO está com os dois S. Quando eu for fazer a separação, então um S do C, da sílaba C, vai ficar com a letra A. Então vai ficar as. O outro S da sílaba SO vai ficar com a sílaba C. Então vai ficar as, ses, sor. Depois nós temos a palavra amassar. É o mesmo caso. Nós temos dois S's entre duas vogais. Lá no vídeo a professora explica. Entre duas vogais, se tiver o som de S, eu uso dois S's, tá? Se tiver o som do S. Porque tem momentos que você vai escrever uma palavra que vai ter essa regrinha de duas vogais no meio do S. Só que ela vai ter o som de Z. É o exemplo da palavra mesa. No meio do S nós temos o E e depois nós temos o A. Só que quando eu falo a palavra mesa, ela apresenta o som de Z. Então eu coloco o S. Mas quando eu tenho duas vogais no meio do S e ela aparece o som de S, então eu coloco os dois S's, tá? Tá bem explicadinho a aula que a professora passou para vocês. Então aí na separação de sílaba vai ficar a, mas, sar. Qual é a necessidade de eu aprender a usar a separação de sílabas? É simplesmente só por usar? Não. Quando você está escrevendo um texto, no texto tem a palavra amassar. Aí você está escrevendo a palavra, só que chegou no final da linha e não cabe mais o restante da palavra, você vai ter que passar para outra linha. Vamos supor que você está escrevendo lá a palavra amassar. Só cabe amar e dois S's, e não cabe o A e nem o R. A maioria das pessoas, o que fazem?
coloca a, ma e os dois S, e na outra ali ele continua com o A e o R. Não, o que ela está fazendo não está correto. Então, o que ela vai ter que fazer? A, mas, tracinho, né? Para dizer que eu continuei essa palavra na outra linha, sar. Depois vocês têm a número 7, que é complete as palavras com S ou SS. Vocês lembram que a professora lá do vídeo, ela coloca a palavra, ó, maisena. Então, nós temos duas vogais entre a letra S. Se ela não tivesse o som de Z, eu iria colocar os dois S's, porque devido à regrinha lá fala, entre duas vogais eu coloco o S. Porém, ela sai um som de Z. Na língua portuguesa tem palavras que ela tem o som do Z, mas é escrito com a palavra S. É o caso da palavra maisena. A palavra maisena, ela tem um som de Z, mas eu coloco S. Depois nós temos a palavra massagem. A palavra massagem, eu tenho duas vogais aqui, ó. No meio, aqui, ó, no meio, ou eu coloco S ou SS. Qual é a dúvida? Qual que é? É só eu olhar a regrinha aqui, ó. Tem a letra A antes e a letra A, e tem uma vogal. Tem vogal antes e vogal depois. Nós sabemos que as vogais são A, E, I, O, U. Então, nós temos duas vogais, né? A e A. Então, no meio dela, eu vou colocar os dois S, porque a massagem, ela contraiu, tem um som de S, tá? Você percebe que quando você lê a palavra massagem, o S, o som do S, ele tem ele prolonga, massagem. E assim sucessivamente vocês vão estar realizando com as outras palavras. Você vai identificar se é com S ou com dois S. Se tiver alguma dúvida, é só retornar a assistir o vídeo novamente. Na número 8, vocês vão ordenar as palavras. As palavras estão fora da ordem, vocês vão ter que ordenar e descobrir que palavra que é. Na atividade, a próxima atividade é uma atividade que você vai realizar para trabalhar o R. Também foi colocado o vídeo para vocês estarem assistindo. Tá bem explicadinho como que eu vou usar um R, como que eu vou usar os dois R's. Na atividade da apostila, ela tá com o seguinte enunciado: leia as palavras do quadro abaixo, colorindo aquelas que sua professora pedir. Então, nós vamos fazer a leitura. Vocês vão estar acompanhando comigo. Pega a apostila de vocês, já vai acompanhando a leitura. Já deixa um lápis reservado, um lápis de cor que você queira. E a próxima leitura já vou estar ditando para vocês, falando para vocês a palavra que eu quero que vocês circulem. Vamos começar a leitura. Amarelo, amora, aranha, barato, barraca, barriga, barrigudo, beterraba, bezerro, cachorro, cadeira, camarão, caramujo, caranguejo, careta, carrapato, carroça, escorregador, ferradura, ferro, ferroada, ferrugem, forró, garota, girafa, jarra, macarronada, marreco, rinoceronte, serrote,
tesoura, tourada, touro, travesseiro e verruga. Agora eu vou ditar para vocês a palavra que eu quero que vocês circulem. Vamos lá? Primeira palavra: rinoceronte. Caranguejo. Touro. Barraca. Camarão. Barato. Ferroada. Tesoura. Amora. Macarronada. Escorregador. Aranha. Então essas são as palavras que vocês circularam e que depois vocês vão estar encontrando essas mesmas palavras no caça-palavra. Lembrando que cada palavra que você encontrar, eu quero que você pinta bem fraquinho, tá? Para não apagar as letras de cada cor. Cada palavra que você encontrar, você vai pintar com uma cor diferente. Boa aula!